Bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar num conceito super importante, né? Que tá sempre aí nas discussões da psicologia, mas que, assim, nem sempre a gente para analisar a fundo. O conceito de comunidade. Exatamente. É um termo que a gente usa muito, mas o que ele significa de verdade, né? Vamos dar uma olhada em como essa palavra, que é, tão antiga quanto a humanidade, foi sendo usada, ressignificada, até disputada, principalmente no campo da psicologia social. Isso, e para guiar essa nossa conversa, a gente vai se basear num texto que é referência da Bader-Burian Sawaya, um texto de 1996 que chama Comunidade, a apropriação científica de um conceito tão antigo quanto a humanidade. Um texto fundamental mesmo. A ideia aqui é tentar destrinchar as principais ideias que a Sawaya traz. Queremos oferecer um panorama, sabe? Que seja útil para quem está na graduação, ou já está na pós, ou está naquela batalha para concurso em psicologia. Vamos tentar entender juntos o caminho desse conceito, né? De onde ele veio lá na história, na sociologia, como que a psicologia pegou ele para si e o que ela fez com isso. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos sim! E o começo, olha, já é bem curioso. A Sawaya aponta uma coisa interessante. O conceito de comunidade, por incrível que pareça, ficou meio de escanteio nas ideias da psicologia por um bom tempo. Sério? Mas é um conceito tão central para a vida social? Pois é, ele só foi aparecer assim como uma ferramenta de análise mais consistente lá pelos anos 70. Foi quando surgiu um braço da psicologia social que se chamou, se autoqualificou como comunitária. Ah, psicologia social comunitária. E qual era a intenção deles nos anos 70? Por que trazer a comunidade para a roda da psicologia justo naquele momento? Olha, a intenção era bem explícita. Era se apresentar como uma ciência mais engajada, mais comprometida com a realidade que ela estudava, sabe? Especialmente com aqueles grupos que estavam, de certa forma, excluídos da cidadania plena. Entendi, um olhar mais para os marginalizados, digamos assim. Exato. E isso não veio do nada, claro. Tinha todo um contexto. Foi um movimento maior que ganhou muita força ali nas décadas de 70, 80, de questionar o papel social da ciência. Aquela ideia antiga de que o cientista tinha que ser totalmente neutro, sabe? Isso estava sendo muito debatido. Ah, sim, a crise dos paradigmas na ciência. Isso. Então, trazer o conceito de comunidade para a psicologia não foi só uma mudança de palavra, foi uma questão epistemológica importante, sabe? Tinha a ver com uma visão mais crítica, que buscava não só entender, mas transformar a sociedade. A Sawaya até menciona a Heller, a Agnes Heller, que falava dessa busca por transformação social. Que interessante, quer dizer, tinha uma pegada política, social bem forte ali na origem. Com certeza. E depois disso, o uso do conceito de comunidade, ele continuou com essa mesma cara, com esse mesmo objetivo? Não exatamente. A Sawaya descreve um percurso assim, bem variado, até meio tortuoso. O conceito, ele meio que saiu um pouco da prática profissional direta, tipo consultorias, trabalho em instituições. Certo. E aí, segundo a Sawaya, ele começou a ser usado de uma forma meio demagógica no discurso político neoliberal. Quase como um jeito de falar, a gente se importa com a comunidade, mas sim um compromisso real. Entende? Entendo. Virou um jargão, talvez. Um pouco isso. E aí, mais pro final do século XX, a ideia de comunidade reapareceu de um jeito diferente de novo. Quase como uma utopia, sabe? Uma nostalgia, talvez. Uma reação à globalização, aquela sensação de fragmentação social, de perda de laços. Ah, tipo uma busca por conexão num mundo mais individualista? Exatamente. Remetia a um desejo por pertencimento, por solidariedade. Quase um lamento por um tempo que parecia, mais unido, mais coeso. Nossa, que trajetória complexa. E essa tensão que você falou entre comunidade e individualismo, a Sawaya explora isso bastante no texto, né? Parece ser um ponto nevrálgico. Sem dúvida. E olha, esse debate não é novo. A ideia de comunidade, a vida em comunidade, sempre existiu, claro. Mas a reflexão teórica sobre ela, o debate mesmo, ele esquenta mais nos momentos de grande mudança social, de tensão. Faz sentido. Pega o iluminismo, por exemplo, lá no século XVIII. O foco era total na razão, na liberdade individual.
E aí eles acabaram meio que combatendo as formas de associação mais tradicionais que vinham da Idade Média, porque viam aquilo como ligado ao sistema feudal, como algo opressor. Certo, viam como um obstáculo à liberdade. Isso. O Nisbet, um autor que a Sawaya cita, analisou bem isso. Mas, por outro lado, sempre teve gente e movimentos que tentaram resgatar a importância da comunidade justamente para fazer um contraponto a um individualismo que parecia estar indo longe demais. E o século XIX parece que foi um momento chave para esse debate pegar fogo, né? Foi crucial, sim. No século XIX, teve uma reação intelectual muito forte, muitas vezes ligada a um pensamento mais conservador que trouxe a comunidade de volta para o centro do palco, mas como um modelo de boa sociedade. Ah, como ideal a ser buscado. Exato. Era vista como algo que estava ameaçado pelo individualismo, pelo racionalismo que veio com o iluminismo. A comunidade virou um tema central no debate sobre a modernidade. Era aquele modelo que remetia ao passado, talvez um passado meio idealizado, e que tinha muita força simbólica na religião, na ideia de nação, até na profissão. E qual era a essência dessa comunidade idealizada? O ponto central era a ideia de ter objetivos comuns, um sentimento forte de pertencimento, um engajamento moral das pessoas umas com as outras e, claro, a coesão social. Era a imagem de um grupo unido por laços fortes. E nesse cenário todo, a sociologia estava nascendo como ciência, né? Como ela entrou nessa discussão? Entrou com tudo. A sociologia, que estava ali se formando no começo do século XIX, rapidinho percebeu que comunidade era uma categoria analítica-chave para entender as baitas transformações que estavam rolando. E quem foram os principais nomes aí? Olha, o debate que ficou mais famoso, que influenciou tudo depois, foi do sociólogo alemão Ferdinand Tönnies. Ele fez aquela distinção clássica entre Gemeinschaft e Gesellschaft. Ah, sim, comunidade e sociedade. Essa é clássica mesmo. Pode detalhar um pouquinho mais pra gente? É bem fundamental, né? Com certeza é fundamental. Para Tönnies, a Gemeinschaft, que a gente traduz como comunidade, ela seria baseada em laços mais orgânicos, sabe? Mais viscerais, carregados de afeto. Tipo? Ele pensava em 3 tipos principais. Laços de sangue, né, parentesco, família, laços de lugar, tipo a vizinhança, a aldeia, e os laços de espírito, que seria a amizade profunda, os valores compartilhados muito intensamente. Entendi, onde o sentimento predomina. Exato. Na Gemeinschaft, o que manda é o consenso, a tradição, aquele sentimento forte de pertencer, uma identificação afetiva mesmo. Mas, é importante notar, Tönnies não era bobo. Ele não via a Gemeinschaft como um paraíso perfeito, não. Sabia que tinha divisões, conflitos, problemas ali também. Certo, não era uma visão romantizada. Não totalmente. Já a Gesellschaft, que a gente traduz como sociedade, seria o contrário. Ali as relações são mais impessoais, mais racionais, baseadas no cálculo, no interesse. É o mundo do mercado, do contrato formal, do dinheiro como mediador principal. O mundo moderno, basicamente. Exatamente. Pensa na diferença entre a relação numa família muito unida e a relação num grande escritório ou numa transação comercial na Bolsa de Valores. É essa a oposição que ele queria marcar. Ficou bem claro. É uma distinção poderosa mesmo. E além do Tönnies, quem mais na sociologia contribuiu para pensar a comunidade nessa época? Teve outros olhares importantes? Ah, teve sim. Max Weber, outro gigante da sociologia, também foi fundamental. Mas ele via a coisa um pouco diferente do Tönnies. Enquanto o Tönnies parecia ver quase uma evolução, né, da Gemeinschaft para a Gesellschaft, o Weber via a comunidade como algo mais variável, que podia existir em diferentes graus e formas, mesmo na sociedade moderna. Para ele, o que definia uma relação como comunitária era o sentido subjetivo que as pessoas davam para ela. Um sentimento, que podia ser afetivo ou baseado na tradição de que elas pertenciam umas às outras. Interessante. O foco no sentimento subjetivo. Ele diferenciava isso da relação associativa, que seria baseada mais na razão, ou por interesses bem calculados ou por valores que as pessoas escolhem seguir de forma consciente. E teve mais alguém. Sim, não podemos esquecer do George Simmel, outro nome importantíssimo. Ele fez umas conexões bem
bem geniais entre a comunidade, a psicanálise do Freud, que estava surgindo, e a vida complexa, às vezes solitária, nas grandes cidades modernas. Como assim? Simmel analisou, por exemplo, o fenômeno da sociedade secreta. Ele via essas sociedades secretas como um tipo de comunidade que surgia como um refúgio para o indivíduo, sabe? Uma forma de proteger a individualidade que se sentia ameaçada pela impessoalidade, pela massificação da sociedade moderna. Uma ideia bem instigante. Nossa, muito interessante mesmo. Cada um trazendo uma camada diferente para essa discussão. E o Marx? A gente falou dele rapidamente, mas imagino que a visão dele sobre comunidade fosse bem diferente dessas outras, mais focadas nos laços sociais, nos sentimentos, né? Totalmente diferente. O ponto de partida do Marx é outro. É o materialismo histórico dialético. Para ele, esse debate entre comunidade e sociedade não pode ser separado da luta de classes, que é o motor da história no capitalismo. Certo, a base econômica e o conflito. Exatamente. A sociedade capitalista, para Marx, não é harmônica. Ela é essencialmente conflituosa, dividida. Por isso ele criticava muito qualquer tentativa de idealizar um passado comunitário pré-capitalista, como se fosse um paraíso perdido que a gente precisava resgatar. Não era saudosismo, então. De jeito nenhum. A ideia de comunidade em Marx é outra. É, na verdade, a possibilidade de construir novas formas de coletividade, recuperando valores de cooperação, de solidariedade, seja em nível local, nacional, mas como um caminho para superar o quê? O individualismo egoísta, o fetiche pela mercadoria, a alienação do trabalho, que são características centrais do capitalismo. É uma visão de comunidade como projeto futuro, então. Exato. É um chamado para ação, para transformação, para resgatar a dignidade humana que é roubada pelo sistema. Aquela famosa frase do Manifesto Comunista, trabalhadores do mundo, univos, tem tudo a ver com essa ideia de construir uma nova comunidade, a comunidade dos trabalhadores em luta. Ok, então a gente tem todo esse pano de fundo histórico e sociológico, com visões bem distintas sobre o que é comunidade. Agora, voltando para a psicologia, como que ela, que demorou para entrar nesse debate, finalmente pegou esse conceito para si? Então, como a gente comentou lá no início, né, referências diretas explícitas à comunidade só começam a aparecer de forma mais consistente na psicologia lá pelos anos 70. Antes disso, nada. Assim, existiam influências indiretas, claro. A psicologia social já estudava a coesão de grupo, identidade social, como o indivíduo se relaciona com o coletivo. Tinha uma influência da sociologia ali sobre o que mantém as pessoas juntas em sociedade. Mas o conceito de comunidade mesmo, ele entra mais formalmente no cenário pós-Segunda Guerra e vai ganhando força nos anos 50. E como foi essa entrada? Veio de onde? A Sawaya observa que, nesse primeiro momento, essa incorporação veio muitas vezes ligada a umas ideias que ela chama de liberal-populistas, sabe? E também a estratégias de modernização que foram muito incentivadas no contexto da Guerra Fria. Aquela ideia de promover o desenvolvimento nos países ditos subdesenvolvidos para evitar o avanço de ideias socialistas, né? Entendi. Tinha um contexto geopolítico ali. Tinha, sim. E como era essa psicologia comunitária nos seus primórdios? O que ela fazia na prática? Quais eram os objetivos? Olha, no comecinho tinha uma influência bem forte do behaviorismo. Aquela abordagem mais focada no comportamento observável e também dos métodos experimentais de laboratório aplicados ao campo social. Ah, focado em mudança de comportamento. Muito. O foco era bastante em mudar atitudes individuais e de grupo para que as pessoas se adaptassem melhor às mudanças sociais que estavam acontecendo, tipo urbanização, industrialização. E tinha um lado clínico também? Tinha. Uma vertente importante buscava humanizar o tratamento em saúde mental. Sair um pouco da lógica do hospital psiquiátrico e pensar em ações na comunidade, mas preventivas, mais integradas à vida das pessoas. Certo. E na América Latina, como foi? Que, na América Latina, essa psicologia comunitária inicial foi muito impulsionada por políticas de desenvolvimento vindas de organismos internacionais, sabe? OEA, CEPAL, BID, ONU. Eles financiaram muitos projetos com um foco educativo e preventivo.
A ideia era desenvolver as potencialidades das pessoas e dos grupos para que eles pudessem se integrar melhor ao modelo de desenvolvimento que estava sendo proposto. E é importante dizer que, nessa fase inicial, a comunidade era vista muitas vezes de uma forma meio simplificada, como se fosse uma unidade, um todo consensual, homogêneo, quase como se não houvesse conflitos internos importantes. Uma visão um pouco idealizada, talvez. Talvez. O objetivo das intervenções era frequentemente gerenciar os conflitos que apareciam, ajudar os indivíduos a se adaptarem às novas realidades e promover a tal da integração nacional, o progresso econômico e a delimitação do que era a comunidade. Quase sempre pelo critério geográfico. O bairro, a vila, a pequena cidade. Mas essa visão mais integracionista, né, focada na adaptação e que talvez simplificasse um pouco a realidade complexa das comunidades, ela foi questionada em algum momento, não foi? Surgiu uma crítica a essa abordagem? Sim, com certeza. Essa crítica começou a ganhar corpo ali no finalzinho dos anos 60 e se consolidou mesmo nos anos 70. Foi quando muitos psicólogos sociais começaram a achar que essa abordagem era limitada em que sentido? no sentido de não dar conta da complexidade da vida social, da subjetividade das pessoas, das relações de poder que existem dentro das comunidades, das histórias de vida. Eles começaram a buscar outras bases teóricas para enriquecer a análise e a prática. E que bases eram essas? Foram buscar inspiração em várias fontes. Na psicanálise, para entender o inconsciente, os desejos. Na análise institucional, para sacar as dinâmicas de poder dentro das organizações e grupos. Na sociometria, para mapear as relações. E também em autores que pensavam a interação social de forma mais complexa, como o Lewin, o Goffman, o Reich, o Moscovici. E também na fenomenologia, que valoriza a experiência vivida. Uma abertura teórica grande, então. Sim, mas a Sawaya faz uma ressalva importante. Mesmo com essa abertura para pensar a subjetividade, na prática, muitas intervenções ainda acabavam tendo um caráter mais integracionista, de ajustar as pessoas ao sistema. Só que aí, junto com essa busca por novas teorias, surgiu também uma linha diferente, bem mais crítica. Essa linha tinha uma influência forte do marxismo. Ah, aí a coisa muda de figura. Muda. Essa vertente passou a ver a psicologia comunitária não só como uma técnica de intervenção, mas como uma área de conhecimento científico voltada por um objetivo bem específico: a tomada de consciência. Tomada de consciência. O que isso significava exatamente para essa linha mais crítica? E como se mudava o papel do psicólogo? Tomada de consciência, nesse contexto marxista, significava ajudar as pessoas e os grupos, principalmente os explorados, a entenderem as raízes sociais, econômicas e estruturais dos seus problemas. Não era para buscar a culpa em si mesmo ou só soluções individuais, entende? Entendo. Era para entender o sistema. Exatamente, entender as relações de poder, a exploração, e aí o papel do psicólogo mudava radicalmente. Ele deixava de ser aquele consultor neutro, aquele educador que vinha ensinar a comunidade. E passava a ser o quê? Passava a ser visto quase como um militante. O papel dele seria atuar junto com a comunidade para promover essa consciência de classe, para transformar uma consciência ainda difusa em si numa consciência mais politizada, organizada, para si, que levasse à ação coletiva, à luta por direitos. Nossa, uma mudança radical de postura. Total. A comunidade, nessa visão, deixava de ser aquele grupo harmônico e passava a ser entendida dentro do quadro maior da luta de classes, marcada pela exploração da mais-valia, pela alienação. Isso criou uma diferença bem nítida, por exemplo, entre a psicologia comunitária que se fazia muito nos Estados Unidos, que era geralmente mais adaptativa, mais funcional à modernização capitalista, E a latino-americana? e a que se desenvolveu aqui na América Latina, que frequentemente teve um caráter muito mais engajado com processos de transformação social mais profundos, às vezes até revolucionários. Então fica muito claro que não existe uma psicologia comunitária, né? São várias vertentes com pressupostos e objetivos bem diferentes. Exatamente. A Sawaya deixa isso muito claro no texto. As diferenças não são só de método, são de fundo mesmo. São diferenças epistemológicas, como a gente entende o que é conhecimento válido, políticas e ideológicas. Mas ela aponta alguma tendência em comum, apesar das diferenças? Sim,
Ela aponta uma coisa interessante. Apesar de toda a diversidade, ela percebe uma tendência comum em muitas dessas abordagens, a de tentar, de alguma forma, simplificar a complexidade que é uma comunidade real. Às vezes, isso acaba caindo numa visão meio idealizada, sabe? Como se a comunidade fosse um paraíso perdido de harmonia, de consenso. Ignorando os conflitos internos, as contradições. Exatamente. Ignorando que a vida em comunidade é feita de tensões, de disputas, de diferenças. Essa idealização pode ser um problema, porque dificulta uma ação que realmente lide com a realidade como ela é. Faz sentido. E trazendo essa discussão para os dias de hoje, pensando nesse mundo super conectado pela internet, globalizado, cheio de redes sociais, como fica o conceito de comunidade? Ele ainda é relevante? Olha, mais relevante do que nunca, eu diria. Mas a globalização trouxe novos desafios e novas formas para essa discussão. Por um lado, a gente vê fronteiras nacionais perdendo um pouco a força, vê o surgimento de comunidades virtuais que conectam pessoas de lugares totalmente diferentes. Certo, a comunidade não precisa mais ser geográfica. Não necessariamente. Mas, por outro lado, a gente também vê novas formas de segregação, de exclusão, inclusive no mundo digital. E uma busca muito intensa por identidade, por pertencimento a grupos específicos, às vezes até de forma bem fechada, bem radical. A formação das bolhas, né? Exatamente. A reflexão atual na psicologia comunitária, e a Savaia já apontava para isso lá em 96, precisa dar conta dessas tensões do nosso tempo. Essa fragmentação versus a busca por integração, a modernização constante versus a possibilidade de uma transformação social mais profunda, mais revolucionária. E qual seria o caminho para lidar com essas tensões? A busca, segundo a Savaia e outros autores que ela dialoga, como a Heller, é por encontrar um substrato ético e simbólico que possa dar sentido e sustentar a vida coletiva nesse contexto. Ela usa um conceito da Heller que eu acho muito bonito, o de generatividade. Generatividade, o que seria isso? Seria, explicando de forma simples, a nossa capacidade humana de criar e manter sistemas de relação, famílias, grupos, instituições, a própria sociedade que promovam o desenvolvimento das pessoas, que ajudem o ser humano a florescer, a realizar suas potencialidades. É a capacidade de gerar vida boa, em comunidade. Que bonito isso. Parece que a Savaia, então, ela propõe uma visão de comunidade que tenta superar essas dicotomias fáceis, né? Tipo, ou é consenso total, ou é conflito total, ou é o indivíduo, ou é o coletivo. Exatamente. Essa é uma das grandes contribuições do texto dela, eu acho. Ela defende com muita força que a gente não deve pensar a comunidade, nem na teoria, nem na hora de agir, como um bloco monolítico, homogêneo, onde todo mundo tem que pensar igual e concordar em tudo. A diversidade é importante. Fundamental. A ação conjunta, o fazer coletivo, não pode significar anular a particularidade, a singularidade de cada pessoa. Pelo contrário, uma comunidade que é viva, que é potente de verdade, ela precisa ter espaço para o dissenso, para a discordância construtiva. E como se faz isso na prática? Não é fácil, né? Não é fácil, exige trabalho. Mas o caminho passa por construir espaços de comunicação mais livres, onde as pessoas possam falar sem medo, sem coação. Passa por garantir a participação real de todo mundo nas decisões que afetam a vida coletiva e passa por desenvolver o que o filósofo Habermas e a própria Heller chamam de competência argumentativa. Competência argumentativa. O que é isso? É a capacidade que a gente tem ou que a gente precisa desenvolver de defender as nossas próprias ideias com bons argumentos, de forma clara e respeitosa, mas também de ouvir os argumentos dos outros com abertura e de buscar construir consensos que sejam democráticos. Mesmo partindo de visões diferentes, não é só retórica, não é só saber falar bonito. É ter a capacidade real de dialogar e construir junto, mesmo na diferença. Um desafio enorme para a nossa sociedade atual. Sem dúvida. E nessa construção de uma comunidade mais democrática, mais dialógica, onde entram os valores e a ética? Olha, eles são absolutamente centrais. Para que a ação na comunidade realmente transforme a realidade e ajude a emancipar as pessoas, os valores que orientam essa ação, valores como solidariedade, justiça social, respeito mútuo, cuidado, eles precisam fazer sentido para quem está ali participando. Não podem ser impostos de fora.
Não, eles precisam ser internalizados, precisam se conectar com o projeto de vida, com os desejos de cada pessoa que faz parte daquela comunidade. Isso é algo muito mais profundo do que aquela ideia de tomada de consciência puramente intelectual que se falava nos anos 70. É um processo mais afetivo também. Afetivo, ético, existencial. Exige um esforço constante de cada um e do grupo para equilibrar a busca legítima pela felicidade individual com a construção do bem-estar coletivo, sem que uma coisa anule a outra. Um equilíbrio delicado. Muito. E a Savaia faz um alerta importante aqui citando o filósofo Marcuse. Existe um perigo muito grande na nossa sociedade contemporânea, tão focada no econômico, no instrumental, na eficiência, da gente negligenciar a dimensão ético-estética da vida. Ético-estética. Risco de cair na massificação, na apatia, de perder a nossa capacidade de criticar o que está aí e de sonhar, de imaginar futuros diferentes. Muito profundo isso. Então, para a gente ir amarrando essa análise do texto da Savaia, como é que ela sintetiza, afinal, o que é comunidade para a psicologia social? Qual a conclusão dela? A conclusão principal é que comunidade não é um conceito que a gente possa definir de uma vez por todas, sabe? Fechar numa caixinha. É, antes de tudo, uma categoria de análise. Uma ferramenta para a gente pensar, que é muito sensível ao contexto histórico e social em que ela é usada. Não é universal e atemporal. Não. Ela está sempre ligada a esse debate milenar sobre inclusão e exclusão social, quem pertence, quem fica de fora, e sobre como a gente pode organizar a vida para promover o bem-estar de todos, a ética do bem comum. Certo? Citando Nisbet de novo, que ela usa bastante, o termo comunidade abarca um conjunto de relações que são caracterizadas por um alto grau de intimidade pessoal, profundidade emocional, compromisso moral, coesão social e uma sensação de continuidade no tempo. Uma definição bem abrangente. Sim, e um ponto crucial que ela reforça. Isso não se limita de jeito nenhum ao espaço geográfico ou à relação cara a cara. Comunidade pode existir de muitas formas, em muitos espaços. E o papel da psicologia social comunitária nisso tudo? O papel seria justamente usar essa categoria comunidade para analisar criticamente esses diferentes espaços onde as relações humanas acontecem, sejam eles físicos ou simbólicos. E a partir dessa análise, definir qual é o seu campo de competência específico na luta contra as diversas formas de exclusão social, buscando sempre fomentar aquela tal generatividade humana de que falamos, ou seja, a capacidade de criar vida boa, em formas concretas de convivência no dia a dia das pessoas. Excelente síntese. Então, só para a gente recapitular rapidinho os pontos principais da nossa conversa hoje, a gente começou vendo como o conceito de comunidade ficou meio ausente da psicologia por um tempo, depois como ele foi apropriado pela psicologia social comunitária nos anos 70 com aquela intenção crítica. Isso. Exploramos as tensões históricas desse conceito com o individualismo moderno, demos uma passada pelas definições sociológicas-chave, especialmente a do Tonis com Gemeinschaft e Gesellschaft, mas também Weber e Simmel. Vimos a perspectiva bem diferente do Marx, ligada à luta de classes. Exato. Diferenciamos as várias correntes dentro da própria psicologia comunitária, né? Aquelas mais voltadas para a integração e adaptação, e as mais críticas focadas na tomada de consciência e na transformação social. Uhum. E, por fim, discutimos os desafios e as potencialidades desse conceito hoje, nesse mundo globalizado, fragmentado, mas também cheio de buscas por conexão e sentido, e como a Savaia propõe uma visão mais complexa, dialógica e ética da comunidade. Isso aí. E acho que o ponto-chave que a leitura da Savaia nos ajuda a sacar é que comunidade não é uma coisa estática, pronta ou sempre igual para todo mundo. É um processo dinâmico. É algo que se constrói e se reconstrói nas relações no cotidiano. É vivo, né? É vivo. É carregado de valores, de ética e é absolutamente fundamental tanto para constituir quem a gente é como sujeito, quanto para organizar a sociedade. Por isso que, mesmo sendo um conceito antigo, cheio de debates, ele continua sendo crucial para quem quer pensar e fazer psicologia hoje de forma crítica, relevante e engajada com a realidade. E fica, então, talvez uma provocação final para quem está nos ouvindo continuar pensando sobre isso, né? Nesse mundo de hoje que, ao mesmo tempo que nos conecta digitalmente de formas incríveis, parece que às vezes nos deixa mais isolados socialmente ou presos em nossas bolhas,
Como é que a psicologia, com todo o conhecimento e as ferramentas que ela tem, pode efetivamente contribuir para construir ou fortalecer comunidades? Comunidades que realmente criem laços de solidariedade, que incentivem a participação cidadã ativa, mas que também saibam acolher e respeitar as diferenças individuais e que tenham força para enfrentar as desigualdades enormes que ainda marcam a nossa sociedade. É a grande questão, né? Uma pergunta essencial para a gente continuar refletindo e, mais importante ainda, buscando caminhos na nossa prática. Com certeza. Bom, esperamos que essa análise detalhada do texto da Bader Savaia sobre comunidade tenha sido útil, seja para os estudos, para a prática profissional ou mesmo para quem está se preparando para concursos. Tomara que sim. E se essa discussão foi bacana, se ajudou a clarear as ideias e se há interesse em mais áudios como este, com resumos e debates sobre temas essenciais da psicologia, fica o convite para seguir o canal Psi em Áudio. Isso aí, fiquem ligados. A gente se encontra na próxima.